Olá, vencedora! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao canal Dor Fora da Caixa. E aqui neste canal eu ensino mulheres com dor crônica a ter a rotina de movimento que tanto desejam. Eu me chamo Janilis, eu sou fisioterapeuta há 20 anos e hoje eu queria ter uma conversa com você para falar um pouquinho. E agora? O meu caso não tem solução. Pensamentos catastróficos. Provavelmente, se você já convive com a dor crônica há algum tempo, e com certeza anda de médico em médico, você já deve ter ouvido. Ou então até conhecer alguém que tenha ouvido, de um profissional de saúde, da área médica, dizer para você assim: olha, você vai ter que aprender a conviver com essas dores. Você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Com certeza você vai ter que parar algumas atividades que você fazia antes das dores, se você quiser que não piore. E quando você ouve essas palavras, a primeira coisa que o seu cérebro pensa é: meu Deus, e agora? O meu caso não tem mais solução? Eu sei, infelizmente, os primeiros pensamentos quando a gente ouve frases tão impactantes, nunca mais, sua vida acabou, você não vai poder fazer mais isso ou aquilo, nem determinada situação, você vai ter que usar medicamento para o resto da vida. Isso leva a pensamentos catastróficos e pensamentos que começam a criar crenças tão arraigadas no nosso cérebro, que começamos então a achar que somos o diagnóstico. Eu quero dizer para você, minha querida, embasada em ciência e com muito carinho, eu entendo você. Sou portadora de dor crônica também e mesmo como profissional da área de saúde, por muito tempo fiquei preocupada em me privar de algumas situações acreditando que não, eu não poderia. Mas quando a gente se aprofunda e hoje a gente tem a certeza que a ciência ela nos liberta porque mostra muito estudo real, científico, comprovando que não é bem assim, a gente percebe que os pensamentos catastróficos, negativos, eles podem inclusive piorar muito a nossa situação. E é real que quando a gente vê uma situação no raio-x, quando a gente vê uma situação na ressonância magnética e recebe o diagnóstico: olha, você tem uma hérnia de disco, você tem um desgaste na sua articulação, você tem artrose, artrite, olha, e o pior quando você nem vê nos exames como a fibromialgia. E aí você pensa: poxa, mas nós fomos educadas a acreditar no profissional de saúde, a achar que realmente é aquilo. Mas mesmo a gente tendo esta educação, a ciência hoje nos prova que não é bem assim. Se eu dissesse para você, por exemplo, que um exame como a ressonância magnética, que é tão específica, que é tão sofisticada, pode errar. Foi feito um estudo com mais de 1.500 pacientes fazendo a ressonância magnética e se percebeu que mais de 37%, gente, isso é um índice muito alto, 37% dos resultados tinham alterações, mas não alteração de dizer assim: a pessoa tem um problema real. Não, foi descoberto que havia alteração no resultado. Que a ressonância magnética, ela simplesmente teve erros também. O que acontece muito é que às vezes você tem aquela preocupação, a dor vem, você tem um pensamento angustiante e você diz assim: eu acho que eu tô com algo sério, a dor é séria, eu sinto no meu corpo, eu não consigo mais fazer determinadas atividades, eu não consigo me movimentar como eu poderia me movimentar antes. E aí eu começo a me sentir limitada, mas eu vou a quem poderia me ajudar. E não tô falando aqui, não é culpa dos médicos, gente, não é culpa dos profissionais que vão dar o diagnóstico. É que infelizmente existe ainda muita coisa a ser estudada, investigada no âmbito do movimento.
E aí a gente vai percebendo que quando, por exemplo, às vezes você nem tinha uma dor tão grande, mas você foi para saber algo. Quando você faz, por exemplo, a ressonância magnética, então você descobre que tem uma situação ali, pronto. Esse é o motivo da dor. E nem sempre é assim. Nem sempre o fato de dar algo no exame muito sério ou aparentar significa que a dor seja exatamente por causa daquilo. Às vezes tem pessoas que não têm nada nos exames, mas elas continuam sentindo dor. E aí, como trabalhar esses pensamentos? O que nós poderíamos pensar quando vem essa situação ou quando a gente vive essa situação? E agora? Meu caso não tem jeito? Uma das primeiras coisas que eu queria que você pensasse comigo é que você é um ser biopsicossocial. Ou seja, nada é único. A gente não pode olhar somente o físico. Ah, tem uma lesão. A gente não pode olhar somente, é uma pessoa muito estressada, então o problema é esse. A gente não pode olhar somente que é uma pessoa que tem questões sociais, né, problemas, situações financeiras, o ambiente, porque também estaria errado. Quando a gente fala que somos seres biopsicossociais, quer dizer que existe uma interação. Quando você recebe um diagnóstico e você pensa, agora não tem mais jeito, lembre-se que isso afeta todo o seu contexto. Então, quando a gente pensa que somos seres biopsicossociais, nós somos a interação de sistema físico ou biológico, sistema psique ou emocional, e o sistema, então, social. Imagine, por exemplo, que uma pessoa descobre que ela tem uma situação difícil, uma hérnia de disco importante, a fibromialgia, uma artrose grave, mas o ambiente em que ela vive proporciona ajudá-la a produzir bons movimentos, a dizer, não, vamos lá, você consegue, você é capaz, e aí você trabalha os pensamentos, que é o psique, e diz assim, não, tem que haver outras possibilidades, existem outras formas de amenizar a dor. Nem sempre eu vou ter o alívio completo, mas eu posso ter qualidade de vida, eu posso ter o alívio para conviver com as dores. Quando a gente fala conviver com as dores, não é que você vai viver, eu não tenho jeito, minha filha, eu vou ter que viver com essas dores para sempre, que o médico disse. Isso também são pensamentos catastróficos e negativos. Esses pensamentos, eles vão contribuir no nosso cérebro para que haja um aumento da percepção da dor. Você sabia disso? Todas as vezes que a gente sente dor, a origem da dor é no cérebro. Eu sempre falo isso aqui para vocês. E aí, às vezes, algumas pessoas pensam, então é coisa da cabeça da pessoa. Não, não é. Não é coisa da cabeça, mas está lá na cabeça, porque o nosso órgão responsável pela produção ou alívio da dor é o cérebro. Claro, existem as lesões que estão abaixo no corpo em geral, e elas dão essa resposta ao cérebro, mas um cérebro que está forte, que está bem, não está sobrecarregado, ele contribui para melhorar as dores, mesmo que você tenha dores ou lesões reais no seu organismo. Então, hoje, quando eu falo para você pensar um pouquinho no que você está vivendo, no que você já ouviu, nas coisas que você criou, essas crenças, elas precisam ser revistas. Elas precisam ser levadas em conta, mas para serem desconstruídas. Ou seja, hoje a gente está te falando que é possível você experimentar uma rotina de movimento, mesmo você tendo dor crônica. Que é possível você ter pensamentos de que não, é possível eu conseguir melhorar. Mesmo que você tenha ouvido talvez um diagnóstico difícil,
que pense assim, será? Não tem mais jeito para mim. Todas as vezes que a gente desconstrói essas crenças no nosso cérebro, a gente está proporcionando ao nosso corpo a oportunidade de cura e regeneração. Todas as vezes que a gente fala sobre desconstruir crenças, eu me lembro sobre a minha realidade, que em muitos momentos eu precisei ajudar pessoas e dizer para elas, olha, não é bem assim. E é interessante como quando a pessoa compreende que ela pode reprogramar a sua mente, não só através dos pensamentos, mas também através do movimento, a vida delas muda. O movimento tem a capacidade de conseguir provar para o seu cérebro que você consegue. Eu sei que talvez ouvir que você tem uma coisa séria, que você não vai mais poder fazer o que você gosta, o que poderia fazer e que fazia antes das dores, pode deixar muito triste. Mas você precisa pensar que não pode dar vazão ou ficar pensando desses pensamentos, vamos dizer assim, porque eles vão começar a criar vias se estabelecendo no cérebro e vão se tornar crenças. E essas crenças, elas vão contribuir para piorar, inclusive, o estado da sua dor. O movimento, ele tem a condição de ajudar você, por exemplo, a tirar o foco do estímulo doloroso. Porque quando você está movimentando determinada área do corpo, você está movimentando o seu corpo de muitas formas diferentes e não precisa ser só com movimentos grandes e bruscos. Você começa a ajudar o seu cérebro a pensar em outra coisa. Que outra coisa seria essa? Como ele vai realizar aquele movimento? Enquanto você está fazendo o movimento, você está ajudando o seu cérebro a tirar o foco do processo doloroso. E então você começa a desconstruir a via que já se torna automática para o estímulo de dor. Então, eu sei que talvez ouvir pela primeira vez algo que te limite faça com que você tenha realmente pensamentos catastróficos. Mas eu quero dizer para você que é possível você desconstruir isso com o movimento também. Eu, por muitas vezes, pude ajudar pessoas, mulheres, homens também, já trabalhei, que a gente diz, olha, não pense assim. Vamos por aqui. Vamos começar fazendo o que você consegue fazer. Não foque no que você não consegue. Foque no que você ainda consegue fazer. Jane, eu não consigo fazer nada. Olha, eu vou provar para vocês que vocês conseguem. Jane, eu não consigo agachar. Jane, eu não consigo andar, eu não consigo correr, eu não consigo mexer, meu corpo tudo dói. Vamos começar por algo que nem dói. E eu vou fazer uma prática com vocês provando isso. Simples, mas que surte efeito. Então, querida, você precisa compreender que não foi porque deu algo no seu diagnóstico, no seu exame, que você se limita a isso. Você não é a sua dor. Você está sentindo dor. Mas quase sempre a maioria dos problemas que temos no nosso corpo dolorosos, eles podem sim ser resolvidos. Não existe nada, a não ser quando não se tem mais o fôlego da vida, né? E aí quando se para de respirar, não se tem mais possibilidades. Mas enquanto tivermos em respiração e respirando e pensando, nós temos possibilidades e temos esperança de conseguir resultados. Então, se você pensar assim, não tem jeito para mim, minha dor não tem mesmo saída, você talvez não consiga mesmo sair desse estágio. Mas se você pensar assim, não, eu acredito que tem que ter alguma coisa e o que for possível fazer, eu vou fazer. Então você já está dando para o seu cérebro uma via que existe saída. Você não está limitando ele a viver sobre aquele diagnóstico e se tornar esse diagnóstico. É tão interessante que muitas vezes as mulheres que têm dor crônica, elas infelizmente se transformam, né, naquela dor. Mas eu acredito que se você está aqui é porque você acredita. É porque você realmente quer voltar a fazer o que você fazia antes, só não sabe como.
Então aqui eu estou para te ajudar. E eu vou te convidar agora, porque a gente trabalha com movimento, tem que ser algo prático. 3 coisas simples que eu vou dizer para você. 3 coisas simples e que você também vai fazer comigo para te mostrar que é possível sim você desconstruir essa crença, desconstruir esses pensamentos, começando por 3 coisas bem simples. Tá sentindo dor? Quero ter uma rotina de movimento. Por onde eu começo? Não pensando de forma negativa, não pensando que eu tô com a coisa que não tem jeito, que não tem saída. Como é que eu faço, Jane? Primeira coisa, respire profundamente. Ah, Jane, é sério? É só isso? Não, não é só isso. Mas isso é um dos primeiros passos. Você sabia que quando a gente respira profundamente, todo o nosso corpo ele se prepara. É como se ele faz isso aqui, ó, os músculos eles já se esticam e se preparam para quando você soltar o ar todinho, ele fazer o movimento que precisa ser feito. Então, comece respirando. Vamos lá? Junto comigo? Respira pelo nariz e solta pela boca. Vamos fazer isso 5 vezes de forma bem profunda, tá? Respira. A barriga tem que encher e depois você solta. Respira e solta. Mais uma vez, terceira vez. Respira. Solta. Lembra de preparar todo o corpo, tá? Relaxa os ombros, mais uma vez, respira. Solta. E agora a gente vai respirar e segurar um pouquinho mais, tá? Respira. Segura. Solta. Eu comecei respirando um tempo, soltando um tempo, respirando um tempo, soltando um tempo. Mas depois, no finalzinho, já quis deixar para vocês o avançado. Quando você conseguir respirar um tempo, soltar um tempo, respirar e soltar, você pode aumentar. Como? Você respira e segura 5 tempos. E solta. E solta o maior tempo que você conseguir. Também tem uma outra forma de respirar. Depois dessas, você pode respirar profundamente. E quando você soltar o ar, você dá um grito assim, ah! Como se você estivesse jogando todas as tensões do seu corpo para fora. Ok? Vamos fazer um teste 3 vezes. Respira fundo. E solta. Ah! É bom sorrir também, gente. Isso é muito importante. Respira novamente. Solta. Ah! Solta. Grita. Vamos lá? Mais uma vez. Respira. Solta. Ah! Dessa vez eu só soltei. Não gritei. Mas vamos mais uma vez. Respira. Ah! E aí? Como foi que você se sentiu? Isso já tá tirando o foco um pouquinho da sua dor? Não lembra dela. Pensa agora no que estamos fazendo. A segunda coisa que nós vamos fazer, e que aí eu provo para você, por exemplo, que você nem vai precisar fazer grande movimento no seu corpo agora. Você vai apenas relaxar e fazer isso que eu vou fazer com você. Nós vamos dar língua, é isso mesmo, língua, 25 vezes, ok? Então você respira profundamente, como a gente já fez agora, e você então vai fazer 25 vezes esse movimento, ó. Quatro, 5, 6,
7. Aproveita para fazer careta, assim, para soltar todos os músculos da face, tá? Se você tem alguma dor nessa região, faz com a boca menos aberta, tá? Mas o que importa é solta a língua até onde você conseguir. Se não conseguir muito, faz assim mesmo. Vamos lá? 7, 8. Quem já tá seguindo, pode seguir. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A baba vai cair, não tem problema. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Já passei. Contei, foi mais do que deveria. Mas, como você se sentiu aí? Eu sempre sinto um pouco de cansaço aqui, porque como eu falei pra vocês, tem um pouquinho de dor nessa região. E aí eu faço um pouquinho, ó, e respiro profundamente novamente. E agora eu vou ensinar o terceiro passo. Esse eu apelidei de movimento do treme-treme. Olha, eu sugiro que você arranje um lugar na sua casa, que o pessoal não dê risada e se derem também não ligue, certo? Você arranja um lugar, vá pro espelho, se olhe. Muitas vezes você já tá tão assim triste, abatida, que não consegue fazer isso. Mas você vai fazer esse movimento comigo agora, tá bom? Você vai ficar em pé, eu vou afastar aqui um pouquinho para que vocês consigam me ver, combinado? E o movimento é muito simples. Você vai fazer este movimento aqui, ó. Movimento do treme-treme. Apoia bem os pés no chão. Abre aqui um pouquinho o quadril para que você tenha uma base estável, certo? Relaxa um pouquinho. E o que é que você vai fazer? Já viram aquele filme do Madagascar? Eu me remexo todo? Você vai fazer mais ou menos o treme-treme. Eu me tremo toda, certo? Você vai, ó, relaxar o corpo. Só que assim, você vai tremer as pernas e o corpo todo. Ah, Jane, eu não tenho coordenação. Não se preocupe, eu só quero que você trema agora, certo? Então, ó, joga a cabeça para trás um pouquinho, ó. Mexe as pernas e treme tudinho. Se quiser sorrir da minha pessoa, pode sorrir, eu não me importo. Mexe bem o tronco, o quadril, o joelho. Mexe tudo. Ah, Jane, eu tô com muita dor. Faz pouquinho, gente, faz pouquinho. Mas só treme. Joga a cabecinha um pouquinho para trás. Se ficar um pouco tonta, não fecha o olho, tá certo? Você, ó, só treme um pouquinho. Jane, quantos minutos? Conta aí um minutinho só, tá certo? Só um minutinho. Só isso aqui, ó. Se quiser fechar um pouquinho a perna, para aquelas que já tem mais equilíbrio, aí fica mais difícil o movimento. E aí você, ó, só só tremendo, gente. Gente, vocês não têm ideia de como isso alivia tensões e ajuda você a descarregar a tensão mental sobre os pensamentos negativos que você tem. E você pode sim desenvolver uma rotina de movimento tanto deseja. Começa com movimentos tão simples, mas que você pode inclusive desenvolver para fazer tudo que você um dia sempre quis. Acredite, é possível. Grande abraço e até a próxima!